Shalom, Ellen. Amém. Estou muito feliz nessa noite para poder estar compartilhando mais uma vez com vocês aqui esse estudo. O pessoal que está acompanhando já, essa já é a sexta aula, né? Sexta parte, aliás, onde nós estamos falando sobre o tabernáculo de Moisés, Mishkan. Para quem ainda nunca ouviu falar aí, para quem não conseguiu acompanhar as primeiras aulas, os primeiros estudos aí, pode ir lá no nosso canal lá. Já estão as partes já divididas já. E que Deus abençoe vocês. Na verdade, nosso intuito é simplesmente deixar com que a Bíblia responda ela mesma e deixar com que o Espírito Santo ele possa nos ministrar aos nossos corações aquilo que ele está querendo dizer em cada traço. Tudo aponta para Cristo, nós sabemos, e que Deus possa abençoar vocês, que vocês venham compartilhar não só essa live, mas compartilhar com palavras e com atitudes aquilo que Deus tem ensinado para vocês. É muito bom cada vez que a gente está aqui reunido aqui, por mais que a gente não esteja pessoalmente, mas eu consigo sentir Deus, porque a palavra ela é uma pessoa. Ela é a pedra de tropeço para quem não crê, mas ela é a pedra fundamental para aqueles que creem. E nós estamos aqui porque nós cremos, porque nós queremos ouvir. Nem todo mundo quer ouvir, não é obrigado também nós nos aprofundarmos na palavra. É um convite que Deus nos faz, tanto para comer, tanto para beber com Ele, sentar na mesa com Ele, é um convite. E nós que decidimos por amor e não por ordem, não por, como é que eu posso dizer, não por uma força, mas é pela graça. E na semana passada nós chegamos a falar sobre as trevas, até para quem está pegando hoje aí, né, que você possa já acompanhar o que já foi falado. Quando Deus ele decide se manifestar para o povo de Israel no Monte Sinai, através do mediador Moisés, ele arma um cenário no monte, o povo fica ao pé do monte, ninguém pode ultrapassar. Um cenário meio que tenebroso quando ele se manifesta, e as pessoas sentem pavor quando ele se manifesta, a ponto de pedir para Deus parar de falar e falar assim: Moisés, fala você, que nós não queremos ouvi-lo, porque o povo ficou totalmente tomado de pavor. E hoje nós vamos falar agora de uma outra perspectiva. Eu estou insistindo aqui sempre para a gente poder sempre olhar a Bíblia com os olhos do Eterno, com os olhos de Deus, e não com os nossos olhos, com a nossa cultura, com o nosso entendimento, com a nossa religiosidade, mas que venhamos nos esvaziar de tudo e sempre olhar as Escrituras com os olhos do autor dela, que é o Espírito Santo, é de quem está escrevendo, qual cultura que ela está escrevendo. Isso vai ficar vai ficar totalmente mais claro para a gente poder entender isso.
E só que hoje vamos para um lado um pouco de Moisés. A gente está falando sobre Moisés, mas focando na transição entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. É Deus que queria habitar no meio do povo. Isso a gente vem repetindo durante essas semanas. Mas hoje eu quero falar com você sobre a figura de Moisés e que Deus possa nos revelar acerca da sua graça. Foi o título que eu coloquei aí. Se na semana passada falamos da ofensa, falamos um pouco das trevas, que foi o resultado, foi a forma com que Deus ele lidou com a ofensa. Isso aí a gente botou aqui os versículos na tela. Então hoje nós vamos falar sobre essa graça. E para isso a gente vai ter que falar um pouco de Moisés. Vamos falar um pouco da infância, um pouco da juventude, um pouco da vida adulta, até o ponto que ele chega onde a gente está vendo agora como um amigo do noivo, como alguém que está fazendo essa transição toda, alguém mais importante do que o sumo sacerdote Arão. Aí muitas pessoas acham que Moisés ele conheceu a Deus lá na sarça. Muita gente acha que Moisés ficou perdido no Egito durante a sua infância e a sua vida adulta, e acha que ele se assustou com a sarça de um modo que ele não sabia o que estava acontecendo. E ele ficou depois perdido lá no Egito, lá em Midian, na terra de Midian, onde ele foi onde ele, nessa fase, foi onde que Deus se revelou para ele através da sarça. Mas não, a gente vai ver hoje que tem uma história de Moisés, para que Deus pudesse ter escolhido Moisés. Deus separou Moisés desde o ventre da mãe dele, isso é fato. Mas Moisés, ele mesmo, teve um momento em que ele descobriu o chamado de Deus. Teve um momento em que ele começou a entender que ele era diferente, que Deus usaria de forma diferente. E a gente vai ver uma diferença de Deus se apresentando para o povo e Deus se apresentando para Moisés. Eu não cheguei a falar, a gente vai falar sobre isso ainda, sobre o tabernáculo. Na verdade, Deus, o tabernáculo, ele serve como uma intimidade, ele serve como um modo de Deus ele habitar no meio do povo, e é por meio do tabernáculo, é o que a gente tem falado. E tem uma diferença muito grande, a gente frisou as trevas que existem entre Deus e o povo, essas trevas sendo um luto de Deus por meio da ofensa, tanto de Satã quanto de Adão depois na terra. E Deus está mostrando para o povo que ele quer se manifestar, que ele quer habitar no meio do povo, mas existe ainda algo que o impede. Mas como Deus, como nós falamos na semana retrasada, Deus ele é o arquiteto. E ele não tem um plano B, ele não tem, o Adão errou, ele fala assim, o que eu vou fazer agora? Não tem essa. O arquiteto ele planeja tudo antes. Então não tem como dar errado. O construtor ele está dia após dia na obra, mas o arquiteto ele só dá a planta, só dá o projeto completo para o construtor quando o arquiteto termina a obra. Então Deus ele diz que ele anuncia o fim desde o princípio. A gente já botou esse versículo na tela, mas estou dando uma resumida para quem está começando agora. Então a gente precisa entender que ele colocou as mensagens do fim em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, principalmente na Torá. Está contido ali tanto o começo, quanto o meio, quanto o fim, não só do povo de Israel, não só dos gentios, não só da igreja, mas de toda a criação, dos céus, da terra e dos mortos. Isso daí é maravilhoso, e a gente vai ver isso através da vida de Moisés, o que Moisés entendeu. A gente acha e a gente vê assim por meio de pregações e algumas interpretações, mas que o Espírito Santo hoje possa abrir a nossa mente. A gente vai dar uma viajada na Bíblia para a gente poder entender o que Deus mostrou para Moisés na sarça. E se Moisés estava de bobeira até aquele dia ali, você vai ver que não. Primeiro vou colocar aqui tirar minha imagem daqui, vou frisar um texto que a gente vem repetindo aqui, só que hoje vamos falar dele de uma forma mais ampla. Vou até diminuir a minha imagem aqui, para vocês poderem ler na tela aí, se vocês já estão vendo. Romanos,
aqui é Paulo falando sobre a Torá, Paulo falando sobre a ofensa, Paulo falando sobre as transgressões. Nesse contexto, quando ele fala que a morte entrou na terra pelo primeiro Adão e a vida entrou na terra pelo segundo, por Cristo, o Paulo enfatiza assim: a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. Ou até a morte reinou de Adão até Moisés. Então aqui o Paulo ele destaca duas figuras. Ele destaca a figura de Adão e ele destaca a figura de Moisés. Ele destaca a figura dos dias de Adão e ele destaca os dias de Moisés. E por que Moisés está sendo um parâmetro entre ele e Adão? Por que a morte não reinou de Adão até Cristo? Eu particularmente sempre pensei isso, que a morte reinou de Adão até Cristo e Cristo venceu a morte na cruz, isso é fato. Porém, em Moisés foi revelado a graça. Para quem ainda insiste em rasgar o Antigo Testamento, já falamos aqui que não existem dois testamentos, só existe um testamento, pois de acordo com Hebreus só existe um testador, só existe uma morte, só existe uma promessa de uma herança. E se só existe tudo isso, só existe um testamento só, e toda a escritura é uma só. Toda a escritura aponta para o mesmo objetivo, toda a escritura aponta para o mesmo profeta, para o mesmo sacerdote, para o mesmo rei, para o mesmo Messias. Todas as escrituras ela aponta para o primeiro e para o último, para o princípio e para o fim. Como diz em Apocalipse, o alfa e o ômega. No hebraico é o Aleph e o Tav. Eu sou o Aleph e o Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto e o Tav é a última letra do alfabeto. E ele repete: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o que começa o plano e eu sou aquele que fecha o plano. Então todas as escrituras é uma só, apontando para um testador, apontando para uma morte e para um testamento. Glória a Deus por isso. Então que Deus possa abençoar vocês. Eu estou repetindo isso porque às vezes a nossa mente está cheia de religiosidade. Eu peço que você possa se esvaziar, entrar nas escrituras agora e tentar não deixar o Espírito Santo revelar para você o que ele quer dizer em cada coisa. Não se trata de uma religião, não se trata de uma igreja, não se trata dos judeus, não se trata de uma nação, se trata de toda a criação, e toda a criação aponta para o mesmo objetivo. Infelizmente, a humanidade ainda não. E ele diz: a morte reinou desde a época de Adão até Moisés. De Adão até Moisés reinou a morte. Eu coloquei ali um símbolo ali, não sei se a galera que já está ouvindo o estudo já há algum tempo vai poder já entender essa mensagem. Mas é só para a gente poder frisar nessa questão aqui. Por que a morte reinou de Adão até Moisés? O que foi Moisés? Quem foi Moisés, aliás? O que Deus revelou para Moisés e que Moisés revelou para o povo, que fez com que o império da morte perdesse o seu poder e agora a vida começasse a ser ministrada, o evangelho começasse a ser pregado. E eu vou colocar aqui um outro versículo aqui na tela. Frisando mais uma vez aí, quando Deus ele se manifesta com o povo, que ele diz em Salmos, né, Davi, ele ditando isso que aconteceu lá, nessa manifestação de Deus no monte, ele diz: ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés, por meio das trevas, Deus se manifesta com o povo. E depois no Êxodo 19:17 diz que Moisés levou o povo para fora do arraial, para se encontrar com Deus. Isso é uma dos textos que a gente pode afirmar que Deus não estava no meio do povo, por isso Deus pede para Moisés depois, para ele montar um tabernáculo. Só por meio de um santuário, só por meio de um tabernáculo, Deus pode habitar no meio do povo. Então fica claro que existe uma ofensa, fica claro que existe umas trevas, que a gente explicou semana passada, e fica claro que Deus não está no meio do povo. Isso aqui fica bem claro. E então a gente vai poder dar uma viajada agora, por quê? Porque Moisés, ele armava a sua tenda fora do arraial. Inclusive, quando o povo levanta o bezerro de ouro, foi onde a gente parou na história lá e agora está destacando alguns pontos. Ele armou a sua tenda. Deus, ele falou, ele
ele se ira com o povo, porque no momento em que o povo se iria encontrar com Deus, o povo levanta um bezerro de ouro e o adora, como uma forma de idolatria e uma traição, como um adultério. E o povo que deveria estar se preparando, se vestindo para encontrar-se com Deus, o povo se prepara e se veste para se levantar outro Deus. E Deus se ira, a ponto de Deus falar que ele vai acabar com o povo e a partir de Moisés fazer uma nova nação, uma grande nação. Então Moisés ele não se contém com isso e ele arma a sua tenda fora do acampamento, ele arma a sua tenda fora do arraial e lá ele começa a conversar com Deus. E nessa conversa com Deus ele pede uma coisa muito interessante, que eu vou colocar aqui na tela. E Moisés diz assim, preste atenção, Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres o teu caminho e conhecer-te-ei. Deixa eu só diminuir aqui para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Aqui Moisés está clamando a Deus, por causa que Deus está irado com o povo, e Moisés ele está clamando a Deus para que Deus se volte e tenha misericórdia do povo, como intercessor, como Cristo fez com a igreja, como Cristo fez com a humanidade inteira. Moisés ele se coloca como intercessor do povo. Mas o mais interessante aqui é que Moisés ele nos revela que ele pede para Deus assim, Deus, cadê aquela pessoa que você me disse que iria enviar comigo? Até agora você não me revelou quem é. Ele fala assim, faze subir esse povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. Ele fala assim, até agora, Deus, você não me falou quem você vai enviar comigo. Isso aí dá um bug na mente, porque a gente pode falar assim, Deus já enviou Arão. Mas será que Moisés estava esperando Arão? Será que Deus tinha falado outra coisa para Moisés? Esse tipo de pergunta que a gente precisa fazer para o texto. E é por isso que a gente vai voltar um pouco na infância de Moisés, para a gente entender que Moisés ele não está de bobeira. Moisés não conhece Deus na sarça ardente. Deus se revela para Moisés e revela para Moisés o seu plano na sarça ardente, porém Deus já conhecia Moisés e Moisés já conhecia o Eterno. Então vamos voltar aqui. Vou botar aqui um outro texto, Antes da gente começar a falar de Moisés na sua infância. Falamos, como a gente falou na semana passada sobre as trevas, e as trevas ela simbolizava o luto de Deus, Isaías e Ezequiel vai nos descrever isso, que as trevas era uma forma que Deus ele desabafou nos céus. Ele botou para fora uma tristeza por ter perdido Adão, porque Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não quer perder ninguém. E por mais que às vezes a religião ou alguém nos coloque para fora pelos erros ou por qualquer outra coisa que a gente vai fazer, Deus, ele não quer perder ninguém. Ele criou a todos e ele deseja que toda a sua criação esteja unida com ele na eternidade. Infelizmente, nem todos irão aceitar, porém não é a vontade de Deus que isso aconteça. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos cheguem a um arrependimento. Se ele se alegra na morte do justo, ele não se alegra na morte do ímpio. Então essas trevas foram uma forma de Deus desabafar com o povo, desabafar conosco, com toda a criação, que a tristeza que ele sentiu por ter perdido um sacerdote no céu e milhares de anjos com ele. E falamos da ofensa de Adão também, que se repetiu. Se Satã errou no céu, no santuário celeste, o Adão agora ele erra no santuário da terra. O Adão agora ele erra diante da face de Deus. O Adão agora ele erra e por causa de Adão algo acontece. Se as trevas foi um sinal dos céus, nos céus, pela queda de Satã,
Qual foi o sinal na terra pela queda de Adão? Se os céus foi abalado, a terra agora está sendo abalada também pela queda do seu líder. E nós vamos ler isso agora que eu coloquei na tela. Eu coloquei como sinal da maldição a ofensa que gerou o espinho. Gênesis 3, 17, 18 vai dizer: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Não foi Deus que está amaldiçoando a terra, preste atenção nisso. A terra é maldita por causa de Adão. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. É agora que eu destaquei aqui. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Até então, a terra era perfeita. Até então, a terra, a atmosfera, os céus, a terra, aliás, falando do nosso firmamento aqui, a água, tudo era perfeito. Quando o líder da terra, o sumo sacerdote, ele cai, todos nós morremos. Toda a terra sofre por causa da queda de Adão, isso é fato. E Deus deixa na terra um sinal da maldição. Não que Deus o amaldiçoou, não, mas que Adão tornou ela maldita pela sua desobediência. E agora a terra não vai ser mais perfeita. O fluxo da terra vai sofrer, porque agora a terra está maldita. Os animais sofrerão, as plantas sofrerão, a atmosfera sofrerá por conta da queda do seu líder. E a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. Toda vez que você vê espinhos e ervas daninhas nascendo, você lembre que um dia não foi assim. Antes de Adão cair, isso não existia. A terra era perfeita, mas por conta da queda de Adão, isso é o sinal que Deus colocou na terra para nos lembrar que a ofensa ainda está aqui, para nos lembrar que alguém o ofendeu no seu santuário. E com isso toda a terra foi maldita. Por causa de Deus? Não, por causa de Adão. E eu frisei aqui que a ofensa gerou o espinho. Não tinha espinho. E isso é maravilhoso, porque a morte começou a reinar aqui. Se a gente lê o que a morte reinou de Adão até Moisés, aqui a morte começou a reinar. Em Adão, na ofensa, a morte começou a reinar. Os espinhos começaram a nascer. Logo após a sua queda, Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Um se deixa ser levado pelo espinho e outro se deixa ser levado pela boa semente. Então, a partir do momento agora não é só a terra que sofre, mas a humanidade também sofre com as suas inclinações. E isso é maravilhoso, porque o espinho agora está sendo exaltado, não pela vontade de Deus, mas para que o povo e o mundo e a criação entenda que alguém caiu, que o seu líder pecou. E vamos continuar agora, você entendendo esse cenário do espinho, frisa que Deus ele precisa desabafar, Deus ele precisa colocar para nós as suas mensagens. Ele pergunta quem tem ouvidos para ouvir, ele pergunta quem quer entender os mistérios do reino dos céus, e não é por sabedoria humana. Essa linguagem é simples, irmão. Você está vendo que eu não estou falando interpretações minhas, eu estou falando aquilo que a Bíblia está nos mostrando. E a gente está ligando porque o Paulo que falou lá, a morte reinou de Adão até Moisés. A Bíblia se explica, a glória não é para mim, a glória não é de pastor, de padre, de bispo, de rabino. A glória é do autor das Escrituras, ela se responde. Isso fica claro. Então a gente vai começar a falar agora sobre Moisés, para entender que Moisés não está de bobeira e o que Deus revela para Moisés é muito grande e que Deus possa nos revelar nessa noite isso. Vamos falar sobre um pouco da infância de Moisés. Porque Moisés não é qualquer um, irmão. Em Êxodo, vou estar mostrando na tela Êxodo, capítulo 2, versículo 9. Coloquei os 2 versículos aí, porque a gente tem que colocar na tela para o pessoal poder acompanhar. Eu te peço que você pegue o teu celular, a tua Bíblia aí, e tu acompanha aí. Sempre tem que estar escrito, irmão. Sempre exija isso.
E ele diz assim, em Êxodo 2, versículo 9: Então a filha de Faraó orientou-a: leva este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. Aqui, de uma forma resumida, eu vou explicar o que acontece. O rei faz um decreto que tem que ser morto todos os primogênitos, todas as crianças, aliás, que estão nascendo naquele momento. E Moisés seria um que deveria ser morto na sua infância. Moisés deveria ser um que iria sofrer o juízo que foi imposto pelo rei. Presta bem atenção nisso. Então a sua mãe, ela pega um cesto, ela betuma o cesto, ela envolve o cesto para que o cesto não entre água, e ela coloca à margem de um rio. Ela não joga ele numa correnteza, como a gente vê nos filmes, para Moisés sair numa tempestade, numa água. Não, ela coloca ele na margem, logo na margem, entre as folhas, porque ela sabia que ali as filhas de Faraó, as egípcias, iriam tomar banho, e elas iriam ver e se compadeceriam dele, iriam pegar ele. Foi algo pensado. Deus, claro, já estava guardando Moisés, mas a sua mãe fez algo pensado ali, ela colocou, e foi o que aconteceu. A filha foi tomar banho, elas foram se banhar naquele rio, e viu lá o cesto com Moisés dentro, com a criança. Então a filha de Faraó orientou, vamos ler de novo: leva este menino e amamentam para mim, e eu te darei a tua paga. Ele chama a sua própria mãe, ela chama a sua própria mãe, que é a hebreia, que ela cita aí no texto, e ela fala, Joquebede, e ela fala: a hebreia imediatamente abraçou, até ficou cortado aí o A, aliás, mas ela fala assim: a hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Preste atenção que Moisés teve nos seus primeiros dias, primeiros anos de vida, a proximidade com a sua família real. Ele ainda não estava completamente no Egito, presta bem atenção nisso. Todo judeu, por tradição, ainda não tinha a Torá escrita, ele tem que passar a mensagem de pai para filho, de avô para neto. E eles falavam as histórias que aconteceu, seja do Abraão, do Isaac, de Jacó, e eles passavam isso para os seus filhos. Os seus filhos, mesmo sem ter nada escrito, eles conheciam Abraão, conheciam Isaac, conheciam Jacó, porque eles prolongavam essa história e eles tinham a tradição de passar isso de pai para filho. E isso nos primeiros anos de vida, isso é bem claro. Então a gente vai ver que Moisés teve uma criação com a sua mãe, dentro do seu povo. Ele teve uma criação nos seus primeiros anos, entendendo sobre o Eterno, entendendo sobre Abraão, Isaac e Jacó, mesmo sendo tão novinho, mesmo sendo ainda um bebê. Ele ouviu falar sobre o Eterno, ele entrou numa realidade que o Eterno era mencionado, ainda que o povo estava escravo no Egito e muitos estavam longe. A tradição eles continuavam passando. Aí ele diz assim, quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó. Ou seja, o menino cresceu e ela devolveu para a filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. E aqui já fica claro que não é do nada que Moisés era um egípcio que não sabia quem era a mãe dele, não sabia nada disso, não. Foi algo já pensado. A filha de Faraó adotou o filho, ela adotou o filho e a própria mãe amamentou. Então estava tudo já de algo pensado. Moisés sabia da sua família. A gente vai ver agora na continuação do Êxodo 2, versículo 11, diz assim: Moisés, deixa eu só tirar aqui a que está na frente. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam os seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. Presta bem atenção. Moisés aqui, já adulto, ele saiu para visitar o quê? O lugar onde se encontravam os seus irmãos. Então existe um contato de Moisés com a sua família. E ele já sabia disso. E descobriu que, como era árduo e exaustivo o trabalho de que eram obrigados a fazer, observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para o texto, para quem ainda acha que Moisés era um leigo, é: por que Moisés, do nada, ele vê essas injustiças acontecendo com o seu povo durante todos os anos da vida dele, que ele passou principalmente no Egito?
Porque de uma hora para outra Moisés vai lá e quer defender isso, quer tomar justiça, tomar partido do seu povo. E essas já são as perguntas que a gente tem que fazer através do Espírito Santo, é claro, para o texto. Mas o mais excelente é que a Bíblia se responde e Estevão, ele vai nos contar um relato sobre a vida de Moisés e ele vai detalhar, o Estevão antes de ser apedrejado, ele vai contando uma história toda do povo de Israel. Só que ele destaca algumas coisas de Moisés que vai nos ensinar um pouco sobre esses assuntos que a gente está falando aqui agora, sobre essas questões que eu estou levantando aqui agora. E como eu já ouvi muitas vezes, a gente precisa às vezes sair um pouco da fantasia da história, da interpretação humana e entrar no que a Bíblia mesmo está nos relatando. Eu acabei de falar o que está escrito na Bíblia. Vamos continuar. Vamos falar sobre o relato agora de Estevão. Estou colocando aí na tela aí. Até diminuir aqui a imagem um pouco para poder vocês observarem e ler comigo. Quando ele começa a enfatizar, ele vai falando de Abraão, Isaac, Jacó e tal. E o Estevão agora começou a enfatizar em Moisés. Eu destaquei algumas partes para a gente poder saber, para a gente poder até ligar com outros assuntos. Quando ele diz, quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos. Sim, Êxodo diz que na sua vida adulta, ele foi visitar os seus irmãos, ele começou a tomar partido dos seus irmãos e querer defender. Foi quando ele assassina, quando ele mata um egípcio. Até então a gente acha que Moisés está de bobeira. Só que o Estevão vai nos explicar algo que é muito interessante. Ele vai falar que ele ficou 40 anos. A partir dos 40 anos dele, que ele fica no Egito, né? Tirando essa infância, quando ele faz 40 anos, ele tem essa atitude. E não é à toa que exatamente aos 40 anos ele tem essa atitude de querer defender o seu povo. Isso já vai nos ligar que Moisés ele não descobre que ele é o libertador do povo. De uma hora, quando Deus fala assim, Moisés, eu vou te enviar para libertar, e Moisés fala assim, eu não quero, eu não sei falar. Não, Moisés já sabia. Moisés sabia que Deus tinha um plano na vida dele. E agora ele continua. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, essa é a versão de Estevão, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. Olha o que Estevão está destacando. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los. Aí eu te pergunto, Deus ele já tinha falado com Moisés ou ainda não? Ou ele só falou na sarça? O que vocês acham? Moisés sabia que ele era alguém diferente, que foi salvo da morte no começo da sua vida. Saiu da sua terra para o Egito. Ficou vivendo entre os egípcios à toa. Você acha que ele simplesmente no momento da vida dele ele achou que ele era um egípcio, ele era um príncipe? Preste bem atenção que com 40 anos Moisés ele não casa. Com 40 anos Moisés ele não toma nenhuma mulher para ele. Sendo que ele era um príncipe no Egito, ele já poderia ter uma mulher, já poderia ter seus filhos e sua família. Só que eu acredito, né, como o Estevão está nos afirmando aqui, que Deus ele falou com Moisés acerca do que Moisés deveria fazer já, desde o momento em que Moisés começou a ouvir as primeiras palavras com o Eterno. Quando a gente vê Jesus saindo com 30 anos e iniciando seu ministério, a gente imagina que Jesus começou ali naquele dia ali, porque a Bíblia não fala do relato dos 12 anos até os 30 anos. Porém, nós sabemos que durante esses anos que a Bíblia não relata, Jesus crescia em graça, em conhecimento e em estatura. Deus ele estava preservando, Deus não vai levantar ninguém, irmão, e chamá-lo de amigo, falar com alguém face a face, se ele ainda não preparar essa pessoa, não tiver um íntimo com essa pessoa. A árvore só começa a aparecer quando a raiz já está crescendo onde ninguém está vendo, irmão.
Então, na verdade, o Moisés já tem o seu particular com Deus. Moisés ele já crescia em graça, em conhecimento e em estatura diante do Eterno, mesmo estando no Egito. E o Moisés, nesse momento, pensou que os seus irmãos entenderiam que Deus estava dirigindo Moisés para libertá-los. Ou seja, Moisés já sabia que ele iria ser usado para libertar o povo. Só que ele começou da sua maneira, da forma que ele achou justo fazer. Ele achou que daquela forma ali o povo entenderia. Só que Moisés ainda precisava de muito tempo para amadurecer. Moisés, porventura, conhecia sim a Deus, mas de uma forma ainda muito distante. Como às vezes muitos de nós conhecemos a Deus, às vezes ouvimos num culto, ouvimos numa pregação, mas nunca nos aprofundamos na palavra, nunca tivemos uma experiência com Ele. Então até falamos que o conhecemos, como Jó falou que conheceu, mas depois que de fato Jó teve uma intimidade com Deus, Jó disse, eu não conhecia nada, hoje sim eu conheço. Então, na verdade, Moisés ele poderia se encaixar aí quando ele talvez estava achando que ele era o libertador, ele estava com aquele ânimo de que Deus falou com ele, porém não era da maneira dele. E ele achou que os seus irmãos entenderiam, porém os seus irmãos não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: homens, vós sois irmãos, por que agride um ao outro? Vê que Moisés está colocando já como um Messias ali, colocando como mediador, colocando como pacificador, como líder, mesmo ainda sem ser nada. Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Presta bem atenção nisso. Não foi à toa que Moisés, quando Deus mandou ele, Moisés já estava em outra terra, a gente vai falar sobre isso, longe da terra do Egito, e Deus ele vai enviar o Moisés, ele fala com Moisés, e Moisés fala assim: me fala o teu nome. Se eles me perguntarem lá quem está me enviando, quem que eu vou falar? Moisés, tu acha que Moisés está falando isso de bobeira? Ou ele está falando isso porque perguntaram isso para ele? Perguntaram assim: ó, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? É isso que Israel pergunta para ele. Então é por isso que quando Deus diz que ele vai ter que voltar lá e libertar o povo, Moisés pede o nome dele para que ele apresente como se fosse uma carteirinha, ó, ele que está me enviando aqui. Tipo assim, para esses caras que estavam aqui, ó, que perguntou para ele quem constituiu a autoridade, ele ia falar: vocês não me perguntaram quem me constituiu a autoridade? Então tá aqui, ó, quem me constituiu foi ele. Eu sou o que sou. Então é por isso que Moisés pergunta. Eu quero que vocês entendam esse cenário todo, entendam a visão que o Estevão está tendo e que você possa fazer essa ligação para você entender o porquê que Deus se manifesta de um jeito para o povo e para Arão e porquê que Deus se manifesta de outro jeito para Moisés. Por que para o povo, Deus ele se manifesta nas trevas e ninguém pode chegar perto com relâmpagos e trovões, com uma atmosfera tenebrosa? Por que para o povo Deus ele destaca mais a ofensa do que a sua majestade? Por que para o povo Deus destacou só ali o luto, só a tristeza, como a gente falou semana passada, só o rocher, só as nuvens escuras? E quando ele vai se apresentar para Moisés, ele não destaca a ofensa, ele destaca outra coisa. E essas são as perguntas que nós devemos fazer. Então, que você possa entender esse cenário. Vamos continuar. Vamos continuar. Agora em Hebreus não, continuar o relato de Estevão, aliás, em Atos 7:30. Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Antes de eu ler o resto aqui, não sei se eu peguei esse versículo aqui, mas não tem problema. Eu quero que você entenda um panorama do que aconteceu agora com Moisés. Ele nasce,
ele é colocado na margem do rio. A filha de Faraó ela adota, porém quem amamenta e cria nos seus primeiros anos de amamentação é a sua própria mãe. Entre a sua família hebreia, entre os hebreus, ele é criado. Logo após ele crescer, o menino é dado para a mulher de Faraó, onde agora ele vai crescer na sua juventude, na sua infância, dentro do Egito. E somente aos 40 anos ele vem visitar o seu povo. Não, a palavra não fala que somente nos 40 anos, mas somente aos 40 anos ele enfatiza aqui o que está escrito aqui para nós, aonde ele vai e ele vê os hebreus sofrendo injustiça pela mão dos egípcios, do egípcio, aliás. E ele, para fazer justiça aquilo ali, ele não aguenta ver aquilo ali, ele vai lá e mata o egípcio, esconde o egípcio na areia. No outro dia ele vê dois hebreus brigando entre si, e ele tenta apaziguar, ele separa e dá um sermão, fala assim, não é isso que você tem que fazer com seu irmão, proferir ódio contra o seu irmão. E aí aquele rapaz vai acusar ele, falando que ele não tem autoridade para estar falando isso, e que mostrar que ele sabe que Moisés matou o Egito. Ou seja, Moisés pensa, se o hebreu sabe que eu matei o egípcio, então todo o Egito já sabe. O rei vai querer me matar porque eu matei o egípcio. Então Moisés foge. E ele foge para as terras de Midian. Muita gente também acha e descarta esses anos que Moisés ficou em Midian. Eu não coloquei nada aqui que não é o que nós iremos enfatizar hoje, mas é só um panorama para a gente entender o que Moisés faz em Midian. Moisés ele começa a peregrinar, em Midian, até que ele chega num poço, onde está sendo retirado água. Isso é tremendo, porque ele já está tipificando a Cristo, onde ele encontra a sua esposa num poço, como Jesus encontrou de uma forma profética a samaritana no poço, como Isaac encontrou a Rebeca num poço. Moisés, ele agora se cumprindo, sendo parte dos cumprimentos das profecias ou das profecias, ele para num poço e ele vê umas mulheres, 7 filhas de Jetro, tomando água do poço, pegando água para ela e para o seu gado. Até que tem uns rapazes que entram em conflito com elas, não deixam elas tirar. E Moisés os enfrenta e tal, e Moisés vai lá e Moisés as ajuda, tirando água para elas e tirando água para os seus gados. E essas meninas voltam para casa maravilhadas com o que Moisés fez, e elas contam para o seu pai, Jetro. Uma figura muito interessante é Jetro, porque Jetro era um sacerdote de Midian, isso que a palavra fala que ele era. E a gente pensa que Jetro era um sacerdote pagão. Não, lembra que ainda não foi instituído o sacerdócio de Arão aqui. Ainda não foi destacado o sacerdócio de Levi aqui. Ainda está em pauta uma outra ordem sacerdotal, ao qual Balaão profetizava e ao qual Jetro é sacerdote. E Midian é um dos filhos de Abraão. Abraão não teve só Isaac e Ismael. Isaac e Ismael teve outros filhos. Inclusive, a palavra Midian é o nome dos seus filhos. E é uma terra onde a própria língua de Moisés era falada ali. Então, Moisés ele não está de bobeira. Quer dizer, Deus não está de bobeira quando ele faz Moisés ir. E ele conduz Moisés ir para Midian para conhecer o Jetro. Moisés ainda não estava preparado para liderar o povo com 40 anos. E ele precisava de um tempo para ser preparado. E é por isso que ele vai para Midian. O Moisés ele está indo somente para fugir do Egito, para não ser morto. Mas, para Deus, para o arquiteto, ele está indo diretamente para uma preparação e uma aula com alguém temente a Deus, que era o sacerdote Jetro. Talvez você pode falar assim, pô, está ficando maluco afirmando isso. Não, com mais calma a gente vai poder falar de Jetro outras vezes. Mas hoje nosso foco é Moisés. Então Jetro, quando as filhas de Jetro chegam em casa, elas falam para o Jetro, para o seu pai, o que Moisés fez. E o Jetro fica maravilhado também, ele fala, chama ele aqui para que ele venha e coma com a gente. Então Moisés ele agora come, ele vai lá, as meninas chamam Moisés é convidado a entrar na casa de Jetro,
e ele come com Jetro e com as suas filhas, e Jetro dá uma filha para Moisés casar, Zípora, nome raiz hebraica também, com significado. Eu não vou falar nada disso agora, mas para entender que Moisés não está desviado em Midian, pelo contrário, como ele não estava desviado no Egito, como ele estava sendo guiado por Deus no Egito, mesmo em terra estrangeira, ele também estava sendo guiado por Deus em Midian, e ele não estava desviado em Midian, irmãos, ele estava sendo tratado e sendo ensinado pelo sacerdote do Eterno, pelo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está tendo uma aula, ele agora vira pastor de ovelha, e Moisés tem 2 filhos. E agora que você vai frisar o que a gente está falando, o que eu estou querendo dizer desde o começo, quando chegamos ao ponto em que Deus se revela para Moisés, a palavra diz que Moisés ficou 40 anos em Midian. Com 80 anos ele é levantado agora de fato para libertar o povo. Se com 40 anos ele é levantado no Egito, pensa que a hora dele ainda não é, e ele foge para Midian, e ele fica 40 anos agora em Midian, sendo preparado, sendo treinado, sendo discipulado pelo sacerdote Jetro. E a gente vai ver que Moisés ele não está de bobeira. E o Estevão está vendo isso, ele continua. Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro, e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, ou ao contemplar aquela maravilhosa visão, que dizem outras versões. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Para quem acha, né? Mais uma vez eu vou falar isso, que Moisés está descobrindo sobre o Eterno naquele momento ali, e de várias outras fábulas que a gente já ouviu, que Deus pede para Moisés tirar a sandália dos pés, e Moisés ele tem que tirar a sandália dos pés por conta do pecado e porque suas sandálias eram do Egito. Irmão, Moisés está há 40 anos nas terras de Midian, e na verdade Deus ele já conhecia Moisés, e Moisés com 40 anos já dá para a gente tem a atitude de alguém que está se colocando como alguém que libertaria o povo amando de Deus. Você leu o que Estevão está colocando. E em Êxodo relata que fala que ele estava próximo ao monte Sinai, isso é fato, mas foi no monte Horebe que Deus se manifestou para Deus para Moisés através da sarça. E nesse dia, algo que para a gente poder, eu não coloquei esse versículo aqui, mas você pode ler esse episódio da sarça. Eu acho que todo mundo já conhece. Quem não conhece pode ler. Ele veio apacentar as suas ovelhas, como uma coisa natural que ele fazia, porém ele vai no Monte Horebe. O Monte Horebe era conhecido como o Monte do Senhor. O Monte Horebe, inclusive Êxodo, se você for ler lá, destaca isso. Moisés ele tinha sua intimidade com Deus, provavelmente ele já orava no monte, ele já escolhia os seus lugares para orar. E talvez ele estava se perguntando, por que eles não entenderam lá atrás? Será que não era a hora que eu fui levantado? E por que eu vim para cá? Por que eu parei aqui, que eu casei, tem tanto tempo aqui? Provavelmente Moisés tinha algumas dúvidas, como Abraão tinha quando ele foi chamado. Abraão foi chamado para sair da terra onde ele estava, e ele começou a peregrinar em vários lugares. E ele perguntava para Deus, sim, a forma com que Deus falava com ele. Moisés queria a prova. Moisés não... O Abraão, ele queria provas do que Deus estava falando com ele, queria a resposta. Deus dava promessa para Abraão, mas não era de uma hora para outra que a promessa se cumpria. Não é porque talvez Deus tenha falado com Moisés na sua juventude, que quando ele fez 40 anos ele já se tomou à frente e achou que era aquele momento que iria se cumprir, mas ainda não era. Era ainda o tempo de ele começar a estudar. Era um tempo de ele começar a se aprofundar na palavra, de ter uma família, pegar maturidade, ter seus filhos e ser liderado por uma outra ordem sacerdotal, para que ele viesse a entender e conhecer o Eterno de fato. E ele começou a conhecer, então ele não vem no Monte Horebe de bobeira. É isso que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Moisés está com
está com uma palavra, uma promessa no seu coração, em que ele libertaria o povo. Ou Estevão está errado. Mas o que Estevão está falando faz todo o sentido do que a gente vem falando em todos esses momentos. Porque senão teríamos um grande problema. Deus faria acepção de pessoa quando ele se apresenta para o povo de uma forma e se apresenta para Moisés de outra forma. Por que para o povo ele exalta a ofensa e para Moisés ele exaltou outra coisa e não a ofensa? É isso que você precisa se perguntar para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te revelar, porque aonde tem esses questionamentos é onde os mistérios de Deus são revelados, irmão. E Moisés, nesse dia da sarça, ele vê um espinheiro. Para quem não sabe, é um espinheiro, como se estivesse pegando fogo. Eu vou colocar aí na tela o fato de que Moisés está vendo. Eu não sei se meu microfone tá bom, não sei se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Se puder falar aí, tá tudo ok. Não sei se o som vai ficar muito alto agora. Se vocês puderem falar aí depois aí nos comentários, só para eu ter uma ideia. Só vou esperar a tela mudar. Moisés, vamos entrar para esse cenário, né, do que Deus revelou para Moisés. Através da sarça de Deus. Antes, eu só ver aqui se o som tá bom. Porque às vezes tá com som, né? Tá com fundo musical ali, tá. Antes de eu colocar esse vídeo na tela, eu vou te mostrar o que Moisés fala com Deus no começo, quando Deus o chama. O que acontece aqui? Moisés, ele está apacentando as suas ovelhas e de repente ele vê um anjo de Deus se manifestando e ele vê uma sarça. O que é a sarça? É um espinheiro. O que é um espinheiro? Lembra quando a gente falou lá no princípio, quando o Adão ele cai, quando o Adão ele é afastado da presença de Deus, a terra se torna maldita. O que diz? Qual é o sinal da terra? O que iria produzir a terra depois da queda de Adão? A palavra fala que espinhos e ervas daninhas. Foi o fruto da ofensa que Deus profetizou, né? Deus instituiu, Deus colocou após a morte, após a queda e a morte espiritual de Adão. Mas por que o espinho? E agora Moisés, quando ele chega aqui, ele depara com esse espinho pegando fogo. Você pode até se questionar de várias formas bonitas. Deus poderia se apresentar, ou até mais bonita do que essa. Deus ele poderia se apresentar através de uma árvore, de uma videira. Ele poderia se apresentar através de uma figueira, como ele se manifestou. De várias árvores bonitas ele poderia se manifestar. Não é isso? Só botar aqui o versículo, porque esse som está atrapalhando, né? De várias formas que ele poderia se apresentar. Por que ele escolhe o espinho para se manifestar? Por que ele escolhe logo o fruto da ofensa para ele se manifestar? E pouco antes, né? Ou um pouco depois, aliás, depois que Moisés ele tem esse encontro, Deus manda Moisés de volta para Israel, falando que ele iria para ir para o Egito, falando que ele iria libertar o povo. Você já conhece essa passagem, quando ele faz 80 anos, que ele termina sua trajetória lá em Midian, e ele volta para o Egito para libertar o povo. Moisés se apresenta para o povo.
Só que Deus, quando ele fala para Moisés que iria enviar, Moisés reclama com Deus. Moisés, ele fala uma coisa que a gente possa... Eu vou botar aqui na tela para você ver agora, botar na tela. Que não é a primeira vez que Moisés faz isso. Presta bem atenção aí. Coloquei na tela. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, todo mundo conhece essa passagem. Eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado com o teu servo. Olha o que ele fala. Eu não sou um homem eloquente, nem lá do passado, na época que eu era mais novo, nem na época que eu fiquei adulto, e nem agora, como tu tem falado comigo. Vê que não é alguém que está de bobeira. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Moisés, a princípio, eu sempre acreditei que Moisés estava com um pavor, porque ele realmente era gago e tinha a língua pesada, né? Pelo menos na ideia de Moisés ele era isso. Não foi Deus que chamou ele de gago, não foi Deus que falou que ele tinha uma língua pesada, foi Moisés que falou isso sobre ele mesmo. Eu tenho uma língua pesada, foi isso que Moisés falou. Só que naquele relato de Estevão, que a gente está lendo, que eu não vou colocar aqui, ele fala que Moisés era eloquente ao falar. É isso que Estevão fala. E é isso que Moisés demonstra. Quando ele chega lá entre os caras que estão brigando lá, lembra? Que seus irmãos estão brigando. Ele toma a palavra, ele fala, começa a dar um sermão para um e um sermão para outro. Se proferis com o teu próximo, ele começa já a tentar querer ensinar um ao outro ali acerca da palavra. Tentar tomar ali uma postura de líder. Então você vai ver que, será que Moisés realmente, ele é gago, ele está com o peso, sei lá, da sua língua como ele fala? Ou ele realmente viu alguma coisa na sarça? Porque a gente imagina que Moisés chegou, viu a sarça pegando fogo, e amém, o anjo falou aquilo, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porém a palavra diz que ele tem uma visão na sarça, é isso que a gente leu agora na última imagem que eu coloquei. Moisés ele fica perplexo e ele se aproxima. Não é alguém que não conhece e quer se afastar. O Moisés ele fica perplexo pelo que ele está vendo e ele se aproxima daquilo que ele está vendo. Ele fica maravilhado. A gente vai provar isso, que ele fica maravilhado do que ele está vendo. O que Moisés viu na sarça? Qual a visão que Moisés teve, que Deus revelou para ele na sarça, que mudou a vida de Moisés? Que fez Moisés, sendo um servo, que já era servo, agora se tornar alguém ainda mais profundo ainda, alguém que não abre mão de nada, alguém sábio, alguém com autoridade e alguém que está esperando outra pessoa. É isso que está sendo enfatizado naquilo que Moisés está falando. E se o Estevão fala que Moisés é eloquente, ou Estevão está mentindo, ou Deus está mentindo, ou Moisés está com alguma coisa que ele viu desde o momento que Deus se revelou para ele na sarça. Porque Deus fala para ele, quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo, ou o surdo? Tipo assim, Moisés, você não me conhece, Moisés. Você não sabe que fui eu que criei o mudo, o surdo, não fui eu que criei aquele que fala, aquele que não fala? Moisés, você já não me conhece. É uma pergunta de quem está falando, de quem está se surpreendendo com aquilo que Moisés está falando. Não que Deus se surpreenda, é óbvio que aqui é um anjo que está falando com Moisés. Mas ele fala como quem dá uma trava para quem não conhece. Para quem já conhece, aliás. Pô, Moisés, você já conhece, pô. Você já conhece a palavra. Moisés, você já conhece o que eu sou isso, que eu sou aquilo ou outro. Você está me metendo essa aí, com as minhas palavras, assim, na nossa gíria de hoje. Você está falando essa daí que você é duro de falar. Não vem com essa, Moisés. Aí Moisés vai lá e fala... Aí Deus vai lá e continua. Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés então respondeu, meu Senhor. Depois de ter ouvido esse sermão, essa dura de Deus, ele fala, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar.
Ou seja, envia aquele que tu disse que iria enviar. Mas quando que Deus disse que ia enviar alguém, irmão? Essa que é a pergunta que nós precisamos fazer para o texto. O que, ou melhor, quem Moisés viu na sarça? Que visão Moisés teve na sarça ardente? E ele fala, envia pela mão daquele que tu enviou, pô. Manda aquele outro lá, ó, que tu mostrou. Moisés, eu acho que se achava muita coisa, irmão, presta bem atenção nisso. Com 40 anos, Moisés queria liderar o povo sem estar pronto. Moisés, com 40 anos, queria dar sermão nos outros sem estar pronto. Achando que os outros iriam entender o que ele estava falando pela sua forma de agir ou de liderar. E de uma hora para outra ele tem que fugir, ele vai para uma outra pessoa onde o cara lá sabe mais do que ele. Aonde o líder lá conhece mais assuntos do eterno do que ele. Ele vê que antes dele, da sua mãe, do seu povo, existe um outro sacerdócio. É como se desse um recado para o judeu assim, ele estava achando que estava pronto para profetizar o Moisés. Com 40 anos, Deus fala assim, Moisés, segura um pouco. Segura a tua bola, abaixa a tua bola, que fica mais 40 anos sendo discipulado com outro sacerdote. Isso é tremendo, irmão. Porque Moisés ele fica entrando no eixo, sendo humilde. E com a humildade ele começa a entender algumas coisas. Até o ponto que Deus se manifesta para ele através da sarça. Aí que Moisés viu que ele não é nada, irmão. Moisés falou assim, para que vai me enviar se você já me mostrou outro? Para que eu estou indo se você já me mostrou outro? Moisés se vê, talvez se ele se via como aquele cara que ia libertar. Deus colocou Moisés no lugar dele. Moisés, segura a tua onda aí, se prepara, estuda, você vai ser discipulado, até o mestre Jesus, irmão, foi discipulado. Jesus fala assim, eu vos envio porque eu fui enviado. Eu discipulo aqueles porque eu fui discipulado. Jesus foi discipulado pelo Pai antes de se discipular os seus discípulos. Então não ia ser de qualquer maneira que Moisés iria discipular aquele povo, ou ia libertar o povo. Ele primeiro foi discipulado por Deus. Ele primeiro tem que se distanciar, se apagar da história, a ponto de pessoas que estavam querendo matar ele morrerem de tanto tempo. E por fim Deus se revela na sarça. Deus mostra para Moisés o plano na sarça. E Moisés agora fala, o que eu vou fazer, pô? O Moisés que achava que talvez era bom em dar sermão para os outros, agora ele fala que não sabe falar, pô. Agora ele fala que ele não sabe liderar, que ele não é duro de palavra. E ele pede para Deus, envia aquele lá que tu disse que me enviar. Para que você está me enviando, Moisés? Ô Deus, para que você está me enviando, Senhor? Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu lhe serei com a sua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que, eu destaquei aí, ele te será por profeta, e tu lhe serás por Elohim, ou seja, ele será o teu profeta, e tu lhe serás o seu Deus. É mais ou menos isso. Claro que de uma forma simbólica, Moisés estaria representando a Deus no povo e o Arão estaria representando o seu profeta ou o seu sacerdote. É isso que Deus, da boca de Deus, isso está falando para Moisés. Claro que está falando como ele será como se fosse o teu profeta e tu será como se fosse o seu Deus. Tu falarás e o Arão repetirá. Inclusive aqueles sinais todos que a gente conhece que ele faz para Faraó, de pegar a cauda da cobra, como já falei outras vezes, de tocar no mar e virar sangue, no rio virar sangue. Esses sinais Moisés, ele só faz diante de Deus. Porém, ele passa essa autoridade para Arão. Quem faz os sinais diante de Arão, de Faraó, é Arão, o seu irmão, o levita. E é isso que acontece. Mas aqui a gente vai achar que Moisés ele se conteve com essa resposta que Deus deu para ele. Moisés, eu já te falei, deu uma bronca e Moisés, então tá bom, vai lá e pega o teu irmão. Moisés poderia ter falado assim, tá bom, então, é isso que eu queria, eu não sou bom de falar, meu irmão é muito bom no falar, então deixa que meu irmão vai. Mas não foi isso que Moisés está pedindo, e Deus sabe disso, irmão. Só que o plano precisa ser concretizado.
E eu vou confirmar isso para vocês, que Moisés já sabia. Aqui, ó, que eu li no começo com vocês. Quando o povo trai a Deus, Moisés ele vai para fora para poder conversar com Deus, para aclamar a misericórdia de Deus, para que Deus volte a olhar para o seu povo. Lembra que eu falei com vocês no começo, durante essas semanas todas? O Moisés, eu até fiz uma pergunta aí em cima, eu botei, Moisés sabe ou não o que está pedindo? Aqui já confirma que Moisés não está só falando que ele não sabe falar, mas Moisés quer que Deus envie o outro que ele mostrou para ele. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Tá vendo? Aí você poderia falar para mim aqui agora, pô, mas Moisés, para Moisés, aliás, Moisés, o Arão, teu irmão, ele já foi enviado, Moisés, você já pediu isso daí. Tu pediu para Deus enviar outro contigo lá no Sinai, e Deus foi e enviou já, Moisés. Teu irmão está aí contigo esse tempo todo. E Moisés até agora está como se estivesse cobrando a Deus. Ele fala, Deus, você ainda não me disse, ou você ainda não me falou, não me deu conhecimento de quem você vai enviar comigo. Moisés sabe que a solução não é ele, Moisés sabe que o libertador não é ele, ele sabe que ele está prefigurando, ele sabe que tudo isso é uma ilustração, uma mensagem que Deus estava mostrando que alguém sim, de fato, iria ser enviado. E ele mostra para Moisés na sarça. Inclusive, como isso é parecido com Abraão. Quando Abraão sobe para sacrificar o seu filho, e ele é perguntado, questionado, ele fala, eu e meu filho, nós voltaremos, nós subiremos e nós voltaremos. Não que Abraão sabia que Deus ia chegar lá quando ele fosse matar o cordeiro, iria falar, Abraão, não mate, não precisa. Abraão não sabia disso. Abraão, na verdade, conhecia o plano de salvação, como Moisés. E o Abraão está crendo na ressurreição de Isaac. Hebreus vai dizer que Abraão subiu crendo. Por 3 dias eles caminharam. No terceiro dia chegou no monte para sacrificar, quando Deus ele foi e proveu o cordeiro. Abraão sabia que aquilo tudo era uma mensagem, era um plano de Deus com ele, é óbvio, individual com ele, como é com Moisés, de crescimento individual, é óbvio, mas que existia um plano maior sendo profetizado pela vida deles. Então ele fala, nós iremos e nós voltaremos, porque Abraão cria que o Isaac iria ressuscitar quando o Messias se entregasse lá na frente, porque o Abraão sabia do plano. Você pode ler em Hebreus, pode pesquisar onde está sobre essa questão de Isaac e Abraão, que você vai ver do que eu estou falando. Assim como Moisés, o tempo todo sabia que existia outra pessoa que de fato traria descanso para o povo. E ele pergunta, vou repetir para vocês entenderem, quem hás de enviar comigo? Eu peço, Deus, para você, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostre o teu caminho. E eu vou voltar aqui, como a gente começou a falar da sarça. Por que eu botei a graça? Aonde está a graça? Vamos ver a graça já em várias formas. A graça ela coloca a gente no nosso lugar, como está colocando o Moisés no lugar dele. O Moisés que talvez se achou capaz de liderar e não estava pronto. Moisés que achou capaz de dar sermão quando na verdade não estava pronto. Começou a ver pessoas maiores do que ele. Começou a aprender com pessoas que realmente discipulariam eles, que ouviriam de Deus e passaria para ele. Moisés, na verdade, teve uma revelação da sarça, onde Moisés viu Deus Todo-Poderoso se manifestando através de um espinheiro, irmão. Por que o espinheiro? Por que a sarça? E Moisés ele vai dar uma planta aqui para nós. Num dos seus relatos em Deuteronômio, falando sobre o povo, dando um resumo do que ele estava falando, ele cita a sarça, ele cita a situação daquele dia, do espinheiro que queimava, e ele fala assim, com os frutos excelentes da terra,
e a sua plenitude, e com a graça daquele que apareceu na sarça ardente. Por que a graça daquele que se apareceu na sarça ardente? Porque o favor não merecido, a palavra graça significa, na parte mais literal, superficial, favor não merecido, ou seja, algo que a gente não merece. Isso fica um pouco confuso para nós. Eu vou colocar novamente aquele versículo aqui na frente para você entender de fato o que a palavra está nos mostrando. Porque a morte reinou de Adão até Moisés. E a sarça, na verdade, como a gente leu em Gênesis, o espinheiro ele simbolizava o fruto do pecado de Adão, o espinho, e de todas as árvores que Deus poderia se manifestar. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo agora, por que ele se manifestou logo na maldição? Por que ele se manifestou logo no espinho? Mas Moisés ele se maravilha, ele fica maravilhado no que ele está vendo, e ele fica perplexo no que está vendo. Moisés de fato conhecia o plano de Deus, Moisés de fato estava sendo ensinado para conhecer o plano de Deus, Moisés de fato conhecia a ofensa. Mas por que Deus se manifestou daquela forma? E uma das coisas que a gente tem que destacar, como eu estou comparando essa apresentação de Deus com o povo, através do monte, ninguém pode chegar perto, o povo tem que se lavar, não se deita com as suas esposas, o povo tem que ter vários tempos de ter que fazer o jejum, aliás, para poder ouvir a Deus. E quando Deus se manifesta, ele se manifesta de uma forma tenebrosa, quando para Moisés, de uma forma íntima, ele está chamando. Muitos pregadores usam essa mensagem da sarça para mistificar ou para fantasiar, dizendo que Deus é a autoridade máxima, Deus está querendo mostrar essa autoridade. Moisés tira a sandália porque o lugar que tu pisa é santo, porque tua sandália é do Egito, tua sandália está com os símbolos do pecado. Não, irmão. Diferente do Deus que se apresentou para Adão, perguntando: Adão, aonde tu estás? Quando Deus se apresenta de uma forma onde ele está em cima e a gente está embaixo, ele vem para trazer juízo, ele vem para trazer questionamento, ele vem para falar: Adão, onde tu está? Porque Adão acabou de pecar. Não é alguém que quer comer, não tem mesa preparada para comer, não tem mesa preparada para você sentar, para você conhecer a ele, não tem, irmão. É alguém vindo para exercer juízo. É por isso que quando ele se manifesta com o povo, ele exalta o juízo, porque o povo era de dura cerviz e Deus já sabia disso. Mas porque com Moisés ele não vem do alto, com Moisés ele vem da mesma categoria de Moisés, ele vem no mesmo patamar de Moisés, porque o tabernáculo, quando ele vem de cima para baixo, ele vem para exercer juízo, mas quando ele vem aqui, na forma horizontal, na forma como a gente está um de frente para o outro, ele vem como alguém que quer intimidade. Então não é um Deus todo arrogante, não é um Deus todo com a majestade, frisando a ofensa, frisando coisas para Moisés temer, falando: Moisés, tira a sandália do teu pé, senão vai ser fulminado. Tira a sandália do teu pé, senão você não entra. Não é isso que Deus está falando com Moisés, irmão. Presta bem atenção. É o espinheiro que está queimando. É a maldição que está queimando. E Moisés fica maravilhado e ele fala: por que essa árvore não queima? Se de todas as árvores do planeta, irmão, a árvore com mais facilidade de pegar fogo é o espinheiro. De todas as árvores do planeta, a árvore mais bela que Deus poderia se apresentar para alguém, para mostrar a sua glória ou a sua face, ele usou o espinheiro. Por quê, irmão? Porque é o fruto da ofensa, porque é o fruto do pecado. E se Deus destacou a ofensa, as trevas, quando ele se apresenta para o povo no monte, agora para Moisés ele não só apresenta a ofensa, mas ele apresenta a graça. E Moisés fala assim: a graça daquele que se manifestou na sarça. Ele está vendo um espinheiro pegando fogo, irmão. Mas ao mesmo tempo o fogo na Bíblia significa juízo. O fogo naturalmente ele tem que consumir o espinheiro. E é isso que o juízo de Deus tem que fazer com a humanidade inteira. O juízo de Deus, quando vê uma humanidade toda maldita, irmão, toda simbolizada no espinheiro, quando o fogo de Deus vem, ele esfumina. Quando o fogo de Deus vem, ele consome. E o que o Moisés acha de tão espetacular naquela visão é quando ele olha, ele vê aquela maldição,
aquela árvore que tem tanta facilidade de se queimar, que merece, inclusive, ser queimada, ser fulminada, pegando fogo e não se queimando. Então, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. É alguém, como uma tradição judaica diz, quando alguém vem recepcionar outro. Deus, ele é um Deus que nos recepciona. Ele é um Deus que prepara uma mesa. E ele, quando o judeu recebe aquela outra pessoa que vem de longe, ele separa, prepara uma mesa, para que aquela mesa, aquela comida, aquele banquete, sirva para que um conheça o outro. A gente que às vezes fica com a nossa mente do Ocidente, do Brasil, a gente não entende muito dessas coisas, por isso que eu vou enfatizar um pouco isso, porque o judeu, ele se conhece comendo, o judeu, ele se conhece ceando um com o outro, como Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu sobe para se destacar da multidão, ver o Messias passar, para ouvir a pregação do Messias, e Jesus, ele vê o Zaqueu naquele momento, ele fala, Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém comer contigo, hoje me convém pousar na tua casa. Então Jesus estava dizendo para Zaqueu o quê? Zaqueu, agora eu quero conversar contigo, eu quero te conhecer, tu está querendo me conhecer daí? Então agora eu vou entrar na tua casa e eu vou te conhecer, porque essa é a forma de Deus se relacionar conosco, é através da mesa e através da ceia, através dessa comunhão, do partir do pão. É por isso que ele fala para a igreja de Laodiceia, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Desde o Éden, a gente vai ter uma outra oportunidade de falar sobre Gênesis. Desde o Éden, ele quer se relacionar com o homem. E ele se relaciona assim, senta na mesa junto comigo e come comigo. E quando a gente come, a gente cresce, a gente se alimenta, a gente se conhece. Então, na verdade, não é Deus agora vindo julgar Moisés, como ele veio julgar Adão, como ele veio julgar e exaltar a transgressão, como ele fez no monte. Agora é um Deus que quer comer com Moisés. E uma das tradições judaicas da Bíblia, aliás, é que aquele que vem de longe, ele chega e ele tira as suas sandálias, para que o anfitrião lave os seus pés, como alguém que está recebendo e entendendo a importância daquele que está chegando. E presta bem atenção, o que Deus faz com Moisés? Ele prepara uma mesa para Moisés, e ele vê que Moisés está se aproximando, ele fala, Moisés, calma, tira a sandália dos teus pés e entra. Não é alguém que quer, tira a sandália dos teus pés, porque você está em pecado, porque senão eu vou te fulminar, porque senão a minha presença vai te matar, não. Tira a sandália dos teus pés e entra, como alguém que quer se relacionar. Você me conhece há muito tempo, Moisés, mas agora entra na minha casa e me conhece. Aí a palavra vai dizer, vou colocar aí na tela. Por que ele usa essa expressão? Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversava com o seu amigo. Face a face, irmão, é de frente. É Deus descendo, se humilhando para se manifestar conosco, para se relacionar conosco. Então essa é a maior graça do Evangelho, aonde começou a ser pregado o Evangelho. É por isso que ele fala, a morte reinou de Adão até Moisés. Agora ele começa a revelar para Moisés que existe uma forma de o espinho receber o fogo sem ser fulminado. Existe uma forma do espinho receber a presença majestosa de Deus, receber o juízo sem ser fulminado. Moisés entra e Moisés fica maravilhado, ele fala, com os frutos mais excelentes da terra. No louvor ele fala, e com a graça daquele que se manifestou na sarça. Moisés já estava profetizando alguém que seria manifestado através do espinho. Jesus se fez maldito conosco, e o fogo que o consumiu, e o fogo que o queimou não consumiu, porque ao mesmo tempo que ele estava com nossos pecados, ele ao mesmo tempo ele era puro, ao mesmo tempo que ele se fez maldito, ele era inocente. Então Moisés vê isso, e Moisés insiste. Quando ele descobre tudo isso, Moisés insiste, quem vais comigo? Quem tu vai enviar? Porque Deus já tinha mostrado
para Moisés quem é aquele que ele iria enviar. E Moisés não estava de bobeira. E a mensagem da sarça, irmão, é linda. Eu vou tirar aqui e vou deixar o vídeo rolando para vocês. Só para a gente finalizar. Algumas coisas a gente vai ter que falar mais para frente. Quando a gente entrar no santuário. Quando a gente entrar no tabernáculo em si. No propiciatório. A gente vai ter que falar isso mais para frente. Porém, fique com esse mínimo aí que você entenda. Deus se manifestou na maldição. Se o espinho, ele era o fruto da maldição, gerada pela queda e pela ofensa causada por Adão, Deus ele se manifesta no espinho, mostrando para nós a sua graça. Você não está vendo aí, irmão, como Moisés não estava vendo a beleza do espinheiro. Moisés parou de ver a capacidade dele. Moisés parou de ver o que ele poderia fazer pelas suas forças, o que ele poderia fazer pelo seu entendimento, e ele nos deu um ensinamento. A partir do momento que ele olha para a sarça, ele fala, é a graça. Esse daí é a graça. Porque o espinheiro não merece essa manifestação. Mas é a graça, porque ao mesmo tempo ele não é consumido. Às vezes, irmão, a gente deixa de ser usado por Deus. Às vezes a gente deixa de ser usado por Deus porque a gente fala assim, não, hoje eu pequei. E hoje eu não vou falar do eterno. Hoje eu não vou, eu tenho que compartilhar uma palavra com meu irmão, mas eu não vou porque eu pequei hoje. Mas em contrapartida, quando às vezes a gente faz um monte de coisa certas, a gente se prepara uma semana inteira, a gente jejua, a gente estuda a palavra, e no dia que a gente tem que ministrar, a gente não se preocupa, a gente não pensa assim, eu não deveria pregar a palavra, eu não sou digno de pregar a palavra. A gente só lembra que a gente não é digno quando a gente peca. Só que na verdade, irmão, a gente não é digno nem se preparando. Então o que a gente deve fazer? A gente não deve pregar porque nunca a gente é digno? Não, irmão, a gente deve pregar a tempo e fora de tempo, porque não é a gente se pregando, irmão. Não porque eu me preparei hoje, que hoje eu vou ser usado, ou porque eu não me preparei ontem, que ontem eu não vou ser usado. Não, irmão, é a graça daquele que apareceu na sarça. Moisés a todo momento pede alguém. Ele vê o povo pecando, pede alguém. Cadê, Deus? Aquele que você falou que ia enviar comigo. Cadê, Deus? Não é Arão, Deus. Eu sei que não é Arão, Deus. É aquele que tu... Cadê aquele que tu falou que ia enviar comigo? Aquele que eu vi na sarça. Aquele que eu vi lá habitando no santuário. Então, na verdade, Moisés está entendendo a graça. Que não é por ele, não é por mim, não é por você. É pela graça. É pela graça. Ah, eu pequei hoje. Ah, mas irmão, quer que eu compartilhe a palavra com ele, irmão? Não é você. Deixa o espinheiro queimar. Nós representamos o espinheiro, irmão. Nós merecemos ser fulminados, mas é pela graça dele que o espinheiro não se queima. É pela graça dele que o espinheiro não se fulmina. Aí Paulo vai falar, se é tudo pela graça, então eu vou viver a minha vida e vou viver deliberadamente no erro. Aí Paulo fala, não tentarás a Deus e nem a paciência de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos entender a graça todo momento. Que isso seja para você não se auto-elevar como o Moisés estava se auto-elevando e teve que tomar uma travada, teve que se preparar bastante para entender que ele não era nada, a ponto de ele falar que nem falar ele sabia, irmão, a ponto de ele mostrar a dependência dele toda hora. Mas também que você não venha achar que você é indigno e não venha entrar. Ao mesmo tempo, irmão, que a graça nos faz ver que nós somos indignos, eu falo assim, eu não mereço entrar, eu não vou entrar. A graça faz isso com a gente, ela nos constrange esse ponto. Mas ao mesmo tempo ela nos convida, vem Moisés, tira a sandália e entra. Tira a sandália e entra, Moisés. Porque não é por você. Você precisa sim ter esse sentimento de constrangimento e não sair pecando e achando que está tudo bem. Não é isso não, irmão. Você tem que sim se compadecer, tem que sim abaixar sua cabeça, se colocar no coração contrito, que é isso que Deus gosta, coração contrito, quebrantado. Mas você não pode deixar que isso te impeça de entrar na presença, porque jamais você irá entrar na presença sem o sumo sacerdote, sem a graça. Então essa é a mensagem da graça. Tem várias mensagens dessa sarça, irmão. Tem milhares de mensagens, mas uma das mensagens que Moisés tirou era que existia alguém. Ele viu alguém na sarça. E ele te pergunta, o que você está vendo na sarça? Qual é a visão que você está tendo quando está vendo o fruto do pecado pegando fogo e não se consumir? O que você está vendo? Deus possa abençoar vocês. Nós vamos
Nós vamos continuar, se Deus permitir, outras semanas. Nós vamos continuar. Para quem não pegou nada, eu vi umas pessoas novas até falando comigo, o André aí, pô, André, Rogério, pô, caramba, Deus abençoe vocês, que eu não posso acompanhar aqui, eu faço a mesma coisa ao mesmo tempo, por isso que às vezes eu erro algumas palavras, porque eu estou preocupado com várias coisas ao mesmo tempo, mas que Deus possa abençoar vocês. Vai no canal do YouTube lá, vê as outras sequências, para você entender mais o que a gente acabou de falar. Iremos falar mais sobre isso, iremos continuar esse assunto sobre o tabernáculo, e esse assunto é maravilhoso, irmão. Como eu disse no começo, não é religião, não é um Deus querendo um povo aqui, um povo ali, a fazer acepção de pessoa, não, irmão. É um povo que quer que todos cheguem ao arrependimento. É um Deus querendo não se manifestar para um povo de uma forma que ele vai trazer juízo. Mas o povo, como ele fala com Moisés, com Moisés eu falo face a face. Eu falo de frente, como alguém que eu me diminuo para poder conversar. E que Deus possa te abençoar, que você possa ler essas passagens que a gente citou aqui, e que Deus possa revelar no seu coração muitas outras coisas. E que você sempre deixe a Bíblia responder ela mesma. Que fique com Deus, então. E aqui a gente fica nosso estudo de hoje, nossa parte 6.